Maná, maná. Maná, maná. Cara, eu vou colocar um boné aqui em casa. Cara, Nossa. não tem vídeo aqui, eu não uso vídeo, só Eu- áudio. Não, mas é engraçado, é um hábito. O boné é como se fosse uma. De manhã eu chego e coloco meu boné. Tem uma porrada de boné aqui, cara. Tem um monte de boné. E aí eu coloco. Virado, cara. É tipo o Treco. Falcão, campeão dos campeões, lembra? Vira o bonezinho, clica o botãozinho. Lembra É disso? verdade. Aham. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Hoje eu estou aqui com o senhor Marcolino. André Marcolino é graduado em desenho industrial, design de produtos, com mestrado em arquitetura e urbanismo voltado às novas tecnologias, com uma sólida experiência no desenvolvimento de estratégias de inovação, usando a metodologia do design como vantagem competitiva para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Foi diretor do Conselho Administrativo da ADP por quase 10 anos, atualmente é vice-presidente da ADP, Associação de Designers de Produto. André Marcolino vem trabalhando a cultura de inovação há 28 anos através de uma abordagem multidisciplinar com foco em resultados. Seu know-how vem do seu trabalho em multinacionais de diversos setores e agências de design. Foi gestor de produtos da Seragine e Farné, permitindo-lhe a experiência para colaborar em projetos expressivos, obtendo prêmios e cases importantes para a indústria. Possui 7 patentes de invenção para mercado de eletrodomésticos, é consultor estratégico em design business para Walt Disney. No meio acadêmico, foi coordenador do Master Transportation Design no IED, Instituto Europeu de Design. Foi professor titular do IMT, Instituto Mauá de Tecnologia. Presta consultoria a empresas fazendo parte de conselhos de inovação e planejamento avançado. Foi jurado do Prêmio Ideia Brasil, atualmente é consultor estratégico, fazendo parte do Comitê de Inovação de Produtos para as marcas Atlas e Daco. Possui atualmente o maior portfólio independente em design de produtos de eletrodomésticos da América Latina. Ele, aliás, é um dos caras também lá que fez parte aí dos designers de produto e desenvolvimento de produtos para cozinha, eletrodomésticos, ali de toda a história da MAB, antes dela, quer dizer, assim, essa jornada aí de 95 até os anos 2002 aí, tá toda preenchida aí pelo Marcolino, Marcos Batista, o Felipe, o Leonardo, e desse quarteto aí faltou o Marcolino aí para mostrar, olha quanta coisa tem, quantos designers, o que eles fizeram, né, depois que saíram dessas indústrias, que às vezes a gente entra numa faculdade sonhando em trabalhar numa indústria, eles fizeram a carreira na indústria, e agora, depois eles foram saindo, né, cada um no seu tempo, no seu momento, e construindo a carreira própria, o que ajudou muito. E é legal porque também consolida aquela ideia de, você sai da faculdade e você tem duas grandes opções, principalmente na área do design, né, você pode realmente montar um escritório, aí é no meu caso, ou fazer igual a jornada que eles fizeram, que é muito normal, e às vezes a gente recomenda mais do que a jornada que eu fiz, porque você aprende a trabalhar em indústria, aprende um monte de coisa, depois sai, além de ter toda a expertise, você fica com um portfólio e contatos muito fortes, né, do que construir aquilo lá do zero. Então, Marcolino, obrigado por ter aceitado aí o convite, cara. E eu queria saber como é que foi essa passagem, essa jornada, o que você está fazendo agora. Fala, Hulk. Obrigado, cara. Super. É uma oportunidade de participar desse podcast. Na verdade, acho que é bem mais do que um podcast. Ele acaba sendo um arquivo vivo, cara, não só da memória, mas contemporâneo, né, daquilo que está rolando agora. Bom, já começo dizendo o seguinte, cara, sou fã de podcast, eu escuto desde Café Brasil, Boa Noite, Internet, tantos outros aí que eu curto. E aí eu fiquei bem impactado, cara, quando eu recebi o primeiro podcast compartilhado por um dos entrevistados, há muito tempo atrás, acho que no início. Legal. Cara, olhei e falei, que interessante. E aí tenho acompanhado desde então, cara. Pô, legal. É um negócio, assim, muito interessante. Eu vi praticamente todos os podcasts, né? Dali dá para tirar um extrato muito bacana, porque tem gente de todas as áreas, e só prova que a minha teoria sobre o design, que tem espaço para todo mundo, tem muita coisa para fazer, mesmo que a gente reunisse todos os caras que estão no mercado e fora que querem entrar, ainda assim tem espaço. Então, cara, parabéns pela iniciativa. Realmente é um material assim, riquíssimo. E com certeza as universidades,
acho que o mundo acadêmico, voltado da criatividade, e também escolas de engenharia, com certeza vão aderir a esse podcast aí, cara. Legal. Muito bom, Hulk. Vamos lá, então. Vamos começar essa conversa, esse bate-papo aí. Você comentou aí desses caras, né, os designers aí, o Felipe Garcia, o Léo Romeu, o Marcos Batista, e são caras que, de fato, fizeram uma trajetória focada na indústria, né? Começa pela indústria e depois pega o know-how, aprende o máximo possível, absorve o conhecimento, a cultura dessas indústrias e vai para o mercado viver uma grande aventura de empreender. Esse é o maior desafio de todos. Assim, cara, é um negócio... O maior desafio de todos. É o maior desafio de todos. São as grandes lições a gente vem, né, de se jogar ao mar aberto, que é o mercado. Uma coisa que eu refleti há muito tempo atrás, quando eu conheci você, conheci a turma aí da MAB, né, que eu chamo a turminha da MAB, foi, a gente tem, já tinha uma dificuldade, né, dos alunos aí de faculdades e tal, deles, você perguntava quem que era o designer do iPhone e ninguém sabia, né, o próprio pessoal falava que era o Steve Jobs, né, eles falavam, não, cara, é o Jonathan Ive, quer dizer, o ícone, né, de telefonia, o ícone de portabilidade, o ícone de novo gadget aí do mercado, e as pessoas achavam que era Steve Jobs, mesmo na faculdade de design, né, uma pessoa ordinária não tem problema, tudo bem, mas o cara dentro da faculdade de design, segundo, terceiro ano, né, não sabia. Aí acontece a mesma coisa no Brasil, né, e a gente tá falando aí de um iPhone que ocupa um mercado aí de, tipo, em torno de 14% do mercado mundial, 16%, 14% do consumo, né, desses aparelhos. E quando a gente olha para a MAB, por que eu estou fazendo essa comparação? Quando a gente olha para a MAB de coisas que vocês fizeram nas carreiras de vocês lá dentro, cara, vocês ocuparam, às vezes, 80% das casas, vocês tinham um produto de vocês. Ninguém nem sabe que vocês existem. Acho isso me chocou, né? Quando eu comecei a entrar em contato com você, com o Marcos e tal. Falei, verdade, cara, eu já tive um monte de eletrodoméstico que esses caras desenharam e eu não sabia. Eu tenho eletrodoméstico que os caras desenharam, eu não sabia. Então, é interessante porque tem essa questão da jornada, mas tem essa questão do tipo, como trabalhar essas duas coisas e por que você acabou decidindo, falou, cara, vou para a carreira só, porque isso aqui é uma coisa fundamental para mim, sabe? Legal. Sim, tem um fato muito importante, especificamente no meu caso, e talvez de outros profissionais também. Essa tua introdução, ela remonta no início da minha universidade, lá em 93, estudando uma universidade no ABC. E o foco ali, o ABC é um berço da indústria automobilística, de ferramentaria, de indústrias de projeto, autopeças, né? Então, eu estava inserido dentro desse contexto, morava no ABC e tinha essa perspectiva. E a universidade, a grande parte dos professores era da indústria automobilística. Tinha uma pequena parte de arquitetos, né, com doutorado e tudo mais, caras incríveis. Aliás, me recordo das aulas desses professores de tão especiais que eram. A outra parte eram profissionais que estavam no campo fazendo design, automóveis, caminhões, ônibus. E aí esses caras compunham esse quadro de professores. Então, altamente técnico, muito prático também. E naquele momento, é óbvio, a minha escolha nunca foi outra, eu nunca quis, cara. Eu queria ser, como todo garoto aqui, ó, com a camisa do Rolling Stones, queria ser músico, né? Pô, quero ser um músico, mas eu não tenho o menor talento, eu sou horrível, não era aí. Então, sabendo que eu não tinha progresso na música, o design era a minha única opção, cara. E foi meu casamento mais perfeito. Foi assim, sou apaixonado. Eu tenho uma devoção enorme por essa escolha do desenho. Para mim, começa tudo no desenho. E aí, quando eu fui para a universidade, eu me deparei, cara, com esses caras da automobilística. Eu nunca vou me esquecer de uma cena de um professor fazendo um render. Você sabe que naquela época, cara, os caras fumavam na sala de aula, né? Sim. E não era fumava. Sabe onde eu peguei isso? Porque você estava no 93, fiz faculdade, estava no colegial, segundo, terceiro, sei lá. E tinha um professor de poema que fumava dentro da sala de aula. E era ok, cara. Professor Girafales, né? Fumando estrutão, não. E o professor tinha acabado de fazer um render, ele foi para a porta, porque ele pegou um papel Mintense grande e para tirar o excesso do pastel seco, né? O cara bateu, cara, no papel, ele levantou o papel e fez assim, ó. Quando ele fez assim, aquela fumaça levantou assim, e eu olhei aquilo ali, cara, fiquei impactado. Vi o desenho, o render do cara, fiquei impactado, cara. Minha mãe trabalhou na universidade, eu tô desde criança. Aos 5 anos de idade, eu estava vendo os caras modelar em clay. Automóveis. Mas sua mãe era designer também ou trabalhou com outra coisa? Não, eu trabalhava na parte de administração, essas coisas. Cara, eu cresci vendo os caras modelando, fazendo o carro em clay em escala 1:1, porque a GM mandava os carros para lá,
a Volkswagen, tinha muita parceria com a universidade. Então, foi esse ambiente que me influenciou primeiramente na universidade, cara. E aí, eu segui a universidade, fiz o meu trabalho e tinha que buscar estágio, cara. E todo mundo fala, pô, estágio é no terceiro ano, né? Segundo para terceiro. Eu não podia esperar. Eu fui no primeiro ano buscar estágio, fui, e acabei conseguindo. E eu costumo dizer que um grande diferencial foi que quando eu entrei nessa indústria de autopeças, ali, cara, foi o divisor de águas. Porque eu comecei Qual foi a indústria estudar, que você entrou? na época se chamava Coplatex, fazia toda a parte de color trim, parte de interiores de automóveis. Puta, irado. Agora, depois ela foi comprada mais tarde por uma multinacional alemã, que se chama Aund, que tem mais de 80 países, é uma mega indústria, e é gigante, cara. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para essa indústria, quando ela selecionou, ela tinha um projeto, cara, incrível. Naquela época, as montadoras, a relação das montadoras, de design de montadoras, com o mercado de autopeça, especialmente aqui no Brasil, não tínhamos designers em escala para atender as demandas de montadora. Então, os designers estavam dentro de montadora. E os fornecedores não tinham designers, não tinham. As montadoras, através dos designers, começaram a influenciar o mercado. Falaram, gente, vocês precisam formar designers e nós queremos falar com designers. Exemplo, estou desenhando um carro novo, né, para 2025. Eu quero, enquanto designer, falar com alguém do outro lado que seja um designer, e não uma pessoa do comercial. Então, aí estabeleceu que essa indústria começou a buscar profissionais e eu fui selecionado. Uhum. E os caras tinham um programa, cara, que era incrível, Hulk. Eu nunca vi nada parecido, fantástico. Os caras, eles tinham um cara que contrataram um cara que eles chamavam que era o Miró, um dos Miró da indústria automobilística. Se chamava Luiz Nemolino Mora. Cara, mais estranho esse nome para a indústria automobilística. Nemolino Mora. Ele já faleceu, né? Ele se formou em Detroit na década de 60, veio para o Brasil, trabalhou na Karmann, na Ford, e ele, ao se aposentar, ele foi para essa indústria. E aí eu tive a sorte de, na contratação, fazer parte de um programa de estágio e que eles queriam montar uma filosofia onde o designer, primeiro, ele tinha que começar no chão de fábrica. Então, o cara ia lá fazer a entrevista todo felizão. Eu fiz a entrevista. Aí o cara falou, legal, você está contratado, bacana, né? E aí, cara, eu fui para o chão de fábrica. O cara falou, não, nós temos um projeto aqui. Nós vamos pegar os designers, colocar no chão de fábrica. Você vai ficar lá um ano. Um ano, literalmente. Pô, imagina para um moleque que quer desenhar, fazer isso, mas no chão de fábrica, sim. Porque nesse processo eles entendiam o seguinte, e eu não encontrei nada ainda, em nenhum lugar, posso afirmar categoricamente, que de todas foi a maior experiência da minha vida. Eles entendiam que, nessa filosofia, o designer, a visão de futuro desses caras era, o designer, ele precisa se emancipar e virar um homem de negócios. Olha, caralho, isso o quê? 90 aí? Cara, isso foi em 90, de 93 para 94. Cacete, velho, que animal. A gente ainda estava começando. Nossa, eu entrei na faculdade em 97, a gente estava ainda discutindo a questão formal do design. Porra! Sensacional, sensacional. Cara, imagina que essa cultura não é nossa, né? Essa cultura ela veio lá dos Estados Unidos, uma filosofia americana e que tinha que ter uma base, fundamentação muito técnica, assim, de conhecimento. Me submeti a esse processo, eram 10, ficaram 2, porque é difícil você querer submeter a certas coisas, e o jovem, ele não quer. Hoje em dia, se você falar para um garoto, cara, vem cá, vamos fazer um estágio, vamos, confia, eu tenho um método, um processo, empaticamente eu sei, o cara quer desenhar, ele quer criar, mas existem fundamentos mais importantes, que mais tarde, ele sofre muito por não ter essa base. Fato. E aí essa indústria tinha essa visão, cara, falou, um designer, a gente quer levar esse jovem aí a uma trajetória em todos os processos de fabricação, para que quando ele sente ali para apresentar ideias, ele possa discutir de igual para igual com o engenheiro. E o legal, esse designer convivia junto com outro engenheiro da FEI, com outros engenheiros, para que a gente pudesse trocar as informações. Eles queriam que nós trocássemos, isso foi riquíssimo, cara. E essa experiência me deu a capacidade de conceituar projetos e desenhos, levando em consideração a parte industrial, mas aí depois você ia para a área de custos, de compra, de qualidade. Eles fizeram esse job. É quase uma coisa de trainee mesmo, né? Que grandes empresas fazem. Aquela jornada de trainee. A última coisa que eu fiz foi sentar na frente de uma... Aí sim, para a sala do design, com todos os recursos, tudo, o grande sonho,
mas eu tinha um embasamento, cara. Eu conhecia as dores dos caras da fábrica, de compras, de qualidade, tinha feito visitas em fornecedores, em clientes, e aí é uma outra cabeça. Agora eu já podia desenhar com uma outra condição. E isso foi a grande base, cara. Para mim, a primeira grande base. E o Luiz Nemorino Mora, esse cara que foi chefe da Ford lá durante muitos anos. Convivi 10 anos com o Mora diretamente, aprendendo coisas impressionantes que eu jamais aprenderia em lugar nenhum se não fosse a cultura que ele trouxe da Ford, a cultura, filosofia americana, muito rígida, muito avançada. Eu acabei trabalhando com todas as montadoras do país. Todas, né? Bom, naquela época eram 4, né, que a gente tinha. A Ford, Fiat, Ford, GM e... tinha Mercedes também, Volkswagen. Né? Isso aí. E tinha a Toyota, que fazia o Bandeirante também. É verdade, enfim, cara, tinha a Toyota. Então, nessa época já tinha morrido a Gurgel, né? A Gurgel, o último tinha sido BR-800, né? Já. Então, assim, cara, eu tive a chance de trabalhar com esses caras lá no início, e lá dentro da montadora é que tinha os grandes estúdios. Então, às vezes eu ia de manhã na GM, à tarde na Volkswagen, no outro dia na Ford. E aí, é claro, o mercado... tinha também a Comil, tinha a Marco Polo, tinha a Nilson Buscar. Quer dizer, é uma época bem antiga, ninguém talvez vai lembrar disso aí, dessa galera nova. Mas, enfim, então, essa vivência dentro dessas montadoras... Cara, na Fiat, o Paulo Nakamura, o Alberto Bogsan na General Motors, na Volkswagen, a Aero Veiga, o Baroni, o Marcos Godra. Sim. Na Mercedes tinha Gislaine Veiga. Então, tinha, cara, Cristina Bellato na Volkswagen, a Valéria Bier na GM. Então, eu convivi com essa galera toda durante muitos anos. E aí eu fui, é óbvio, né? Um aprendiz, assim, estava lá estudando e aprendendo. Essa foi a primeira escola. Riquíssima. Por quê? Porque ela me permitiu uma coisa que eles queriam, que era, no Brasil, tudo que se fazia ia para as feiras internacionais. Eles queriam formar uma cultura aqui que avançasse 36 meses à frente. Por quê? Porque os fornecedores, eles eram passivos, no sentido de que, faz isso, faz aquilo. Aí eles criaram essa cultura, que levou aí uma década, e ela é muito forte. Ela está em mim até hoje. É a minha base. Então, quando eu olho um produto hoje, um desenho, eu já olho a cor, já falo, puta, essa cor aqui... Às vezes, pouca gente sabe disso, porque as escolas não ensinam isso. Nunca vi em lugar nenhum. Um pigmento vermelho, por exemplo, pode encarecer um produto. A indústria ensina isso, mas a escola verdade. Não. Você vai desenhar... Você ouvia isso, cara, é verdade. Sabe? Então, cara... Outra balela. Mas por que encarece? Você lembra? Ótimo, sim. Tem uma razão aí muito importante, né? Encarece porque é o seguinte, muitas vezes, de uma forma mais direta, cara, o pessoal, tendência, moda, não sei o quê, aí vem aquela cartela Pantone e tal, e todo mundo acha que está avançado. Na verdade, não está avançado. Sim. Na verdade, o que existe é que aquela matéria-prima, ela pertence a uma empresa que está na Bolsa de Valores, é igual o cobre, o alumínio, o valor oscila de acordo com a extração. Então, a matéria química, vamos dizer assim, o produto que você tira da natureza para desenvolver aquela cor, aquele pigmento, ele pode estar escasso. Então, ele pode ser mais difícil. Ele pode ser... Então, aquela cor, ela se torna especial em função de várias questões que lá na frente alguém pega e fala, uau, aquela mentalidade assim, ingênua, de achar que, às vezes, a cor da tendência é essa porque eu estou ditando as regras. Sim. Não é nada disso. Alguém já ditou as regras. Não tem aquela história de como é que foi. Eu vi isso em moda, porque eu dou aula na pós, e daí eu falo bastante gente que está em alta na moda. Assim. Então, os professores... Teve uma época que bombou o verde-limão. Isso aí ficou famosíssimo. Assim, bombou. Tem o WGSN, né, que é o site principal lá dele de pesquisa, que é foda pra caralho quanto pesquisa, mas tem que prestar muita atenção para olhar. E daí eu tava comentando, eu falei, nossa, cara, esse verde-limão bombou de repente do nada, né? Daí, não vou falar o nome da professora, mas ela falou assim, você sabe por quê? Eu falei, não. Porque tem muito verde, enfim, sobrou muito verde-limão das outras coleções. Aí os caras têm que escoar, eles colocaram como tendência para poder liberar. Eu falei, puta!
Caraca, velho, essa foi foda. É isso aí. Então, Hulk, isso poderia ser o fim do nosso podcast, para dizer assim, ó, né? Eu sei que tem história, tem coisa para contar, mas o fato é o seguinte, isso, sabe, eu gosto muito das séries do Netflix, acho extremamente animal. Podem ser, tem uma que a Billions, que eu adoro, né? É. E que mostra que existe muita movimentação que a gente não enxerga, não percebe. Então, nós somos o fim dessa história. Enquanto designers, consumidores, produtores de conteúdo, e tem alguém muito antes nessa cadeia fazendo isso. Então, essa história do verde é verdade. Vou falar mais. Às vezes as pessoas pegam vou fazer uma pesquisa de tendência. Uhum. Essa indústria, esse mercado, ela está pesquisando tendência dos últimos 100 anos. Não é um projeto que ela começou a fazer na última década. Ela vem acompanhando, ela tem um painel enorme de cores, ela sabe voltar e falar assim, imagina se fosse digital, deixa eu ver a cor de 1973, qual é a cor? Pum, vai para lá. Então, exatamente, o vermelho que está em 73, ele continua até 75? Talvez sim, talvez não. Talvez ele fique um pouquinho mais alaranjado, mais quente, mais frio. E essa coisa toda, vamos dizer, essa parte poética, ela está intrinsecamente envolvida com números, com valores, com dólar, com moeda, e com extração de matéria-prima, com negociação. Então, se um designer sequer tem ideia, ele projeta. E aí vem alguém, pode vir alguém e fala, cara, legal, é lindo, mas você vai ter que trocar esse vermelho, esse cinza é mais caro por causa disso, disso, disso. Aí, então, tem tanta informação técnica, e eu estou só na capinha mais básica, tem outras mais profundas, e você sabe bem, porque você tem uma característica também muito peculiar, você praticamente, assim como eu e outros profissionais que aprenderam como se fôssemos engenheiros, né? A gente aprende. É como se fosse isso aí. E aí é isso, cara. Essa é a primeira história empolgante que quando eu estava vivendo isso estava me lançando a uma distância enorme, catapultando frente aos meus colegas designers, exceto aqueles que já estavam na montadora também, porque a minha classe tinha 8 caras de montadora, imagina, já trabalhando na área. Era outro mundo. O Emerson Boscariol, na época, era General Motors, que mais tarde veio a ser também um dos gestores da Mercedes, e tantos outros, cara, tantos outros. Então, assim, era um universo que proporcionou essa perspectiva para mim. Então, aí eu fui para a linha branca, que foi a linha de eletrodomésticos, e aí tem uma história maravilhosa que eu queria dizer aqui, cara. Eu percebi uma coisa, cara, muito cedo. Os mestres, os grandes mentores, aqueles caras que estavam ali. E aí, seja na escola, na universidade, cara, sabendo que existia esse cara na universidade ou eu virava um pequeno gafão, realmente aquele aluno, o aprendiz, cara. Eu me submetia e seguia o cara. Cara, você tem que fazer isso. Você vai carregar a caixa hoje o dia inteiro, tipo o Daniel San, sabe? Pô, mas carregar caixa, meu, não tem nada a ver com o meu estágio. Eu vi grandes... cara, agora não, mas é engraçado, você falou em carregar, aí você veio, falou que Daniel San, deu uns 2 segundos vendo na minha cabeça, assim, o cara carrega a caixa, Daniel, põe dentro do caminhão, tira do caminhão, desempacota, planifica. Agora eu uso tudo isso para fazer design. Foi muito louco. E é isso aí, cara. Olha, vou te falar que aconteceu muito isso comigo. Eu me recordo de um super amigo, eu falei que 10 participaram desse processo, 2 sobraram, e depois no final só eu. Por quê? Um dos testes também era isso, de vez em quando tinha um fogo pegando em algum lugar, assim, na indústria, cara, você precisa parar agora, vai resolver, vai ajudar isso, vai carregar uma carga, vai fazer isso. E aí eu me recordo que tem um grande amigo, e eu vou falar, sabe o que é mais curioso? Que eu vi muitos caras 10, 100 vezes mais talentosos do que eu em desenho, que ficaram pelo caminho por não perceber ou por não querer, não vou dizer que eles estão errados, tá? Mas nesse momento do cara falou, preciso que agora você pare tudo isso e vá fazer isso. O cara falou, não, eu não estou aqui para carregar a caixa. Eu estou aqui para aprender. Cara, como eu olhava aquilo, eu olhava de uma forma assim, cara, eu preciso, qual é o problema de eu carregar uma caixa? Eu ia carregar a caixa. E eu vi pessoas ficando, naquele mesmo exato momento, o cara é dispensável. Eu falei, não, tá bom, então obrigado, tchau, cara, tchau. E, cara, então, uma coisa curiosa é essa, né? Eu vejo isso hoje dentro da universidade. Eu já estive com alunos que são talentosos e querem desenhar a todo custo um automóvel, o que não tem nada de errado nisso, porque isso Sim. também isso serviu de turbina propulsora, de propulsão para mim, de impulsão, melhor dizendo, né, de impulsão,
porque eu fui um desses caras que queria desenhar a todo custo e me submeti a horas e horas de dedicação até sangrar a mão para aprender a desenhar, mas isso só não é suficiente. Isso é só uma pequena parte, porque tem muito mais, você sabe disso. E o que eu vejo de bons, grandes potenciais para fazer uma boa carreira, e os caras não enxergam isso. E aí eu vejo outros jovens, talvez não tenham tanto talento no desenho, mas estejam abertos a serem lapidados, a seguir e fazer. Então, eu aposto que tem muito mais gente conseguindo oportunidades por ser flexível, por servir e não só por servir, porque servir não significa que o cara não tem vamos dizer assim, sangue nas veias, que ele não tem uma visão, ele não tem opinião. Sim. Significa que ele entende o momento, nesse momento é o momento de aprender, né? E aí é isso, cara. Aí eu fui para a indústria de linha branca, por intermédio de um professor, Sérgio Corumba, que era um dos melhores designers da Whirlpool, da Brastemp, trabalhou com o Mário Fioretti. Isso, e aí começa, cara, aí você falou lá você falou do Batista, falou do Romeu, do Léo Romeu, saudoso Léo, cara, que saudade do Romeu, cara, incrível, músico, gaitista, sarrista e um excelente profissional também, cara. O Garcia também, o Felipe. E aí, antes desses caras, tem outros caras. Newton Gama, cara. Newton Gama. Hulk, cara extraordinário, monstro. Eu tenho revistas desse cara aqui que eu converso com ele sempre. Esse cara é o cara, quando eu estava na universidade, eu comprava revista, cara, que era uma fortuna, nem podia, na verdade, xerocava. E eu comprei as revistas recentemente que não estão fora de circulação, porque tem o cara lá dentro e mostra essas áreas de design. E aí tem o Newton Gama foi um dos caras que criou a Brastemp, aí teve Consul, Semer, são várias histórias, mas que ajudou a construir a estratégia do Brasil dentro desse segmento. O Fioretti também, que é um dos caras, e o Corumba, o Sérgio Corumba, do qual eu trabalhei com ele, foi meu professor de sketch. Foi meu professor de sketch. Você fez aonde mesmo, cara? Eu fiz na Fadim, cara. Fadim, cara. A extinta Fadim, cara. A extinta Fadim. E aí foi isso, cara. Aí esse professor, viu que eu era um aluno dedicado, que desenhava mal pra caramba, um dos piores da classe, mas eu chegava para ele, Hulk, de uma semana para outra, com isso aqui de desenho. Aí o cara, acho que teve dó, falou assim, cara, esse cara aqui tá se matando, tudo horrível. Um dia ele chegou e falou, cara, você quer mesmo aprender? Eu falei, cara, eu quero muito, eu preciso. Eu já estava fazendo estágio. E ele falou assim, então, de quinta-feira eu chego mais cedo, tem uma sala, vai para lá. Cara, eu perdia umas aulas e ia para essa aula pirata dele. Aula mestre, né? A gente chama de aula mestre. Aula mestre, cara. E comecei, cara, a quantidade começou a virar qualidade, e depois, nos cursos de férias, ele começou a me chamar para dar os cursos de férias de render, vinha gente de todo lugar fazer esse curso de render, de outros estados. Eu estava ali, ajudando, colaborando e aprendendo. Cara, aprendi bastante sobre isso, virou um grande amigo. Um dia ele me ligou e falou para mim assim, olha, o pessoal da Bosch, BSH Continental, me chamou para fazer uma vaga, tem uma vaga lá, mas eu estou muito bem na Whirlpool, eu não vou sair daqui. E aí ele indicou, cara, falou, tem um aluno aqui muito jovem, já faz estágio, faz treininho, e faz aí ele pode ter potencial. Ele é bem inexperiente, mas ele tem potencial de aprendizado e pode ser uma peça. Eu fui para lá, comecei minha trajetória lá, e foi uma grande aprendizado da linha branca. Ali foi em 98, novembro de 98. Então, eu desenho eletrodoméstico desde 98. E assim, cara, até uma curiosidade, né? Porque a gente vai entrar nessa área de eletrodoméstico, e eu comentei porque essa história eu conhecia muito bem de você, né? O negócio do automóvel eu conhecia bem pouco, é legal você ter explicado tudo, porque eu sei que você tinha trabalhado, eu conhecia bem pouco. Hoje, você olhando, o que você gostou mais de fazer? Era as coisas do automóvel ou foi eletrodoméstico? O que te encantou mais e por quê? Assim? Bom, legal. No automóvel ou nas partes de automóvel, como eu disse, né, tive a sorte de trabalhar com todas as marcas, e depois que abriu o mercado também, depois que o mercado abriu, né, que você falou bem, eram apenas 4 montadoras. Quando o Collor fez aquela abertura de mercado, aí veio todas as outras. Que foi a grande coisa que ele fez, a única, mas foi excelente no mercado. Nossa, que foi foda, cara. Exatamente. Então, ali também tive a chance de trabalhar com outras montadoras, mas o grande lance é a filosofia de cultura,
avançada que tem nesse segmento é algo inebriante, cara. Inebriante. Né? Porque você foge à realidade, você tem informações e conhecimentos que, enquanto as pessoas estão discutindo o momento presente, esses caras estão vivendo um outro mundo. Bom, é só ver, né? A própria descrição que você falou que o cara que estava lá, a gente estava discutindo a questão de negócio, né? A gente ainda estava engatinhando em relação às outras partes, né? Da indústria. E aí a gente não está falando de design, a gente está falando da indústria, porque o design, eu acho que até a época que eu me formei, um pouquinho para frente, era muito ainda voltado à indústria precisa, então vamos formar pessoas assim. Até lá, quando eu fiz a entrevista com o Edi, ele colocou isso, né? Falou, o grande problema é que a indústria precisou de alguém para poder fomentar, para poder trabalhar nela, alguém descobriu que existia design industrial, falou, vamos fazer isso, as primeiras faculdades foram mantidas, e o pessoal da década de 80 foi muito embasado, né? Foi muito educado. Sim. Assim, você tem que trabalhar na indústria. Tanto que eu ainda, é raro hoje, muito raro, mas eu ainda ouço um professor ou outro, nem é mais velho que é mais novo, falando, não, você tem que fazer o que a indústria está pedindo. Cara, é a gente que fala qual seriam as tendências, né? Através de pesquisa, né? É interessante isso, cara. Demorou muito tempo para a profissão se adaptar a uma coisa que, pelo que você está descrevendo, o automobilístico foi um fato, né? Ele já estava pensando, ele já estava se estruturando, né? Porque os caras têm lá toda a filosofia, cultura europeia, americana, a história das grandes universidades, que você conhece melhor do que eu, né? Você tem um perfil realmente mais sólido de pesquisa, assim como pesquisador. Escola de Alemanha, a Bauhaus. Então, cada montadora, cada marca, ela traz a sua filosofia, a sua cultura, que se mistura depois, né? E hoje é completamente diferente, mas, assim, a grande diferença é que o discurso dentro da universidade aqui, ela tinha uma em parte, os seus pesquisadores, que são muito importantes na universidade, também tinha essa realidade que estava do mercado, que é totalmente surreal para a academia. Por quê? Porque os caras que estavam vivendo isso aqui, eles vieram de fora, de outras escolas, e estavam em contato com as grandes pesquisadoras. Mas eu acho que tem isso, mas acho também, até fazendo um adendo, que é uma questão de preconceito, cara, porque uma coisa que eu sofri bastante no mestrado, aliás, a gente fez mestrado junto, né? Que foi onde a gente se encontrou, foi mó legal, mas uma coisa que eu sofri no mestrado foi aquela coisa, mas de onde você está tirando? Cara, uma pesquisa que saiu ontem, não sei aonde, tal. Não, mas você tem que se embasar. Não, mas esse cara era na referência, ele na referência tem que se embasar no... Aí pedia para me embasar nos caras, era o Yuval Harari, para você ter ideia, eu estava pegando o Yuval Harari na época, fazendo a base dele, que ele tinha escrevido o Homo Sapiens, eu achei mó legal, cruzei com uma informação que eu tinha, a pessoa falou, não, esse cara aí é novo, ninguém conhece direito, o Yuval Harari, cara. Agora eu posso dizer o Yuval Harari, mas na época ninguém conhecia direito mesmo. Mas estou falando de 2017, tá? Estou falando de 2010, estou falando de 2017, 2015, né? A gente entrou em 2015 até 2017. Sim. E daí a pessoa fala assim, não, você tem que se basear, você está falando sobre antropologia, esse negócio, não, você tem que se basear em tal cara que era um cara, assim, tipo, da década de 70. Eu falo, não, mas aquilo já foi, isso aqui é novo. Não, mas se não for referenciado, se não for alguém clássico, não funciona para academia. E sofri a mesma coisa, e você foi um dos caras que mais levantou a bandeira lá na pós, e todo mundo adorou, e o jeito que você levantou essa bandeira foi muito legal, de mostrar a importância da pesquisa do design. Teve várias ações que você fez em comunidade lá, trazendo informação para dentro da faculdade, lá do nosso mestrado. Você falava, não, vamos na comunidade entrevistar, como é que funciona? O pessoal falou, como é que funciona? Eu olhava e falava, assustado pra caralho, velho, mas a gente faz isso assim, tipo, toda hora, e o pessoal tá encantado que a gente faz isso. Lembra disso? Achei impressionante o que você fez, cara. Foi um puta trabalho que você fez, animal, cara. Cara, eu tenho que dizer, isso foi um estupim, né? Uma faísca, a professora que, cara, inspiradora, Ana Paula Cury. Né? Não, Paula Cury, fantástica. Cara, assim, é engraçado, né? Cara, Ana Paula Cury, ela, cara, que saudade das aulas, que momento maravilhoso quando você vai para estudar e você vê alguém ali se agiganta, cara, ali ilumina a sala e ela então, ela era isso. O que a Andresa está falando é legal, porque ela era uma das poucas raras lá, fora a nossa própria coordenadora, que era surreal, porque ela que trazia essas pessoas. Cara, que era uma pessoa que, assim, eu tenho a minha academia, legal, mas aí ela começava a observar e ela entendia muito claro que a academia era montada através de pesquisas de pessoas reais.
Então, sempre que vinha informação, quando o Andrezinho trouxe essa informação, porque ela é da área de arquitetura, e a arquitetura ainda está aprendendo a fazer isso, né? Design não, design faz, isso é uma pesquisa qualitativa, tá, gente? E é um fato, né? De pesquisar a pessoa, afinal, o design trabalha com as pessoas e para as pessoas. O André, na hora que o Andrezinho trouxe uma coisa que não era só a entrevista básica de ir na comunidade, falar quanto você ganha de salário e tal, ele começou a fazer todo esse mapeamento, que foi na comunidade lá tal, agora não lembro, ele pode até falar qual comunidade foi muito louco, cara, porque ela olhou aquilo lá, eu lembro que ela olhou e ficou encantada e falou assim, putz, que legal isso daí, como é que é? Aí o Andrezinho explicou, né, a gente explicou junto, ela veio perguntar, a gente estava junto ali, quem era designer, era eu e ele, basicamente, e a gente explicou, não, é uma pesquisa qualitativa, a gente vai, entende a necessidade, não é tanto quantas pessoas, mas o que a gente pega delas, para entender que o público-alvo não é só a pessoa pobre, não tem que se definir dessa maneira, tem que se definir como necessidade real, e as necessidades deles também são necessidades de outras pessoas, não importa a faixa etária e nem a renda, né? Então, foi muito legal, ela abriu e ela começou a espalhar isso, né, cara? Eu achava que ela começou a botar nas aulas, uma aula que eu tive logo depois de você, porque a gente depois teve uma época que teve aulas separadas. Ela começou a contar sobre isso, achei muito legal. Ela citou numa aula, falou, não, André, inclusive, fez uma pesquisa muito legal, tal, não sei o que lá. Aí ela falou, você também é da área de design? Pelo jeito, design faz isso. Eu falei, design faz isso, é isso aí mesmo, é legal, porque pra gente é normal. É muito legal, Exato, cara. É muito legal que você fez. Foi muito bom isso, porque assim, veja o que eu disse desde o início, eu vou repetir, né? Eu sou um aprendiz, eu me coloco na condição de aluno. Então, quando a gente foi para lá, eu nunca vou esquecer esse dia, que ela fez a apresentação e tal, e ela falou o seguinte, cara, ela falou para nós, assim, e era muito cedo, aí eu lembro que eu falei, legal, eu, na minha inocência, porque para nós é normal isso, né? Falei, vamos fazer uma pesquisa etnográfica, vamos ao campo. Bom, aí, a hora que falei, vamos lá no Itaim Paulista, lá no bairro dos Pimentas, lá no Kemel, não sei o quê. Vamos lá, pessoal. Eu falei, professor, a gente pode ir lá e fazer isso. Cara, e aí a surpresa foi, assim, uma professora, um currículo que ela tem, os livros que escreveu, com a estatura dela, né, como pesquisadora. Puxa, você sabe fazer isso? Vocês sabem fazer isso? Sim, né? E aí eu fui sozinho. Cara, eu fiz um documentário maluco, de espontânea vontade. Fiquei dias, cara, foi muito doido. Enfim, você sabe, você participou, foi um dos protagonistas lá, porque ela entendeu que, tem dois caras aqui dentro do designers que eu quero entender. Por isso que ela pegava você toda hora e, Hulk, vai explicar lá. Era uma provocadora. Explica lá o que você está falando do cara da Coca-Cola. O que é isso aí? Cara, ela sabia o que ela estava fazendo, mas a grande maioria não estava conseguindo acompanhar. Enfim, a cultura da mulher é avançada demais e é muito legal. Então, essa experiência toda da linha branca, ela respondendo a tua pergunta, então, para mim, essa automobilística dá essa condição, cara, sabe aquela frase famosa? Se sou o que sou é porque subi no ombros de gigantes, alguma coisa assim? Né? Eu posso citar, eu olho, porque eu vou citar um grande escritor, um grande... É por eles que eu olho o mundo. Eu subo nos ombros desses caras e ali de cima eu consigo olhar mais longe. Então, se um acadêmico falar isso, e é verdade, porque também eu tenho o meu lado acadêmico, sim, que ainda é fraco. Não é não, cara. Não, cara, eu sou mais indústria, mas assim, eu estou lapidando esse lado acadêmico. Fraco não tem sentido. A gente entraria em uma outra discussão que eu acho que não tem tempo, que é a discussão de qual o papel da academia, como que ela está, como ela se posiciona. E é outra discussão, mas uma cultura nova, então eu tenho que aprender a ser acadêmico. Então, na linha branca, ela me deu uma oportunidade que, enquanto na automobilística eu olhava, subia nos ombros dessa cultura avançada, de ver o design de uma forma diferente, como negócio, mas não só como negócio também de dinheiro, que parece que é isso, não, é impacto de causar riqueza cultural, riqueza de sustentabilidade, etc. Né? Para não parecer pejorativo, infelizmente a gente está no Brasil e tudo que parece que fala de business é só dinheiro, não é muito mais. Na verdade, o dinheiro é um efeito, né, cara? É isso que as pessoas têm que aprender. Você tocou num ponto muito legal, cara, porque é isso, as pessoas têm que aprender que uma coisa é consequência da outra. Se você trabalha muito para um lado, né, que é o lado tipo, não pode, né, business, é errado, tal, você não consegue gerar riqueza nem para você, nem para o próximo, né?
Agora, e pelo outro lado, na indústria, aquilo que a gente sempre fala, se você trabalha só focando no dinheiro, você também não consegue gerar riqueza, porque você fica sem embasamento, né? Isso é interessante que você falou, porque eu sempre comento com as pessoas assim, olha, essa instituição é sem fins lucrativos. Eu sempre comento, sem fins lucrativos, galera, não quer dizer que não ganha dinheiro. Quer dizer que o que sobra é reinvestido totalmente, né, no negócio. Então, assim, se você ganha salário, se o dono ganha salário, o presidente, ele vai continuar ganhando aquele salário. Não tem um lucro, lucrou mais, vai ganhar um pouco mais, que é o que acontece nas indústrias, as premiações, essas coisas. Não, tem e ganha bastante essas empresas que não têm fins lucrativos. Não pode confundir fins lucrativos com caridade, com caridade. Né? Sim. Né? Os dois têm o mesmo propósito, só que um gera o dinheiro, e esse recurso volta para dentro de repotencializar essa coisa com fins não lucrativos, entendeu? Por isso que tem, acho que, se não me engano, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, um negócio famosíssimo, e ela é sem fins lucrativos. O Senac é uma universidade sem fins lucrativos, entendeu? E olha o tamanho dela, olha o investimento, porque ela pega e reinveste para dentro dela mesma. Então, isso é legal que a André está falando, é muito legal, porque pega justamente nesse ponto. O brasileiro tem que aprender a olhar sobre a ótica de que dinheiro não é malvado. Malvado é o que você faz para conseguir ele. Esse que é o ponto. É importante a observação. Mas então é isso. Então a filosofia me permitiu olhar dessa forma, e esse olhar eu percebi, e aqui queria um ponto de observação, e com toda a humildade, não é que estar à frente, né? É que você começa a perceber que quando você está inserido num contexto de uma cultura forte de educação, de uma indústria, ou de uma boa universidade, ou com pessoas também, a gente pode ir para um bate-papo, cara, igual os grandes poetas e músicos se reuniam no final do dia. E saíam grandes músicas, grandes ideias, porque ali você tem um cara que tem uma cultura, o outro, e você vai aprender. Então, assim, o grande lance é esse olhar de aprendiz, que eu não quero perder, esse entusiasmo, essa chama que queima, cara, cada vez mais forte, de que eu sei, cara, que quando a gente olha a história do design e além dela, eu acredito que eu consegui ir entendendo com que existe espaço para todo mundo. Eu entendo melhor essa coisa do design, das múltiplas áreas que o design vai invadir e vai a uma mutação, a tal ponto de entender também que, no meu entendimento, design thinking, por exemplo, eu sei o que o pessoal da IDEO fez. O papel que esses caras cumpriram foi legal, eles projetaram em escala maior. Porém, não é uma novidade para quem estava vivendo, falar assim, cara, design thinking e tal. Cara, isso já era o que as indústrias... Nosso, né? Ou até e até academias também fora do país já faziam, porque é o pensamento. Sim. Não é? O design thinking, cara, é a nossa forma. Eu costumo colocar assim, né? É modus operandi. No meu ponto de vista, não pretendo que seja verdade. Imagine uma caixa. Eu abro minha caixa, enquanto design, vou aprender. Vou fazer um trabalho com engenheiro têxtil, químico, vou aprender com contabilidade. Aí nós vamos colocando dentro da nossa caixinha. Mas a gente não vai usar todos esses conhecimentos. Mas toda vez que a gente vai para o projeto, a gente se coloca na condição de estudante. Deixa eu entender com esse cara, essa máquina, esse processo, etc. Você traz para sua caixinha, guarda lá, tá lá. O designer é isso. Eu não acho que o designer é um cara que faz tudo. Eu acho que o design, ele é um cara que tem na sua origem uma disciplina viva. Está o tempo todo tentando aprender. Isso é genial. Assim, e isso é a riqueza do nosso projeto. A diferença das outras profissões é que a gente vê a gente se conectando, sabe? É como se fosse um vírus. O cara, esse vírus aqui não cola, mas aquele ali veio, pum, atacou. É uma profissão em construção, muito além, em construção aberta, e a história só está começando, então tudo bem. É empolgante, sabe? Um investigador, assim, a gente está o tempo todo fuçando, procurando esses caras inconformados. Deixa eu quero ir mais fundo, quero entender melhor. E o eletrodoméstico é uma possibilidade de você entrar na casa das pessoas, conhecer o universo do indivíduo na escala menor, né? Entender as dores de verdade de uma mulher, classe baixa, que mora em uma comunidade pobre, de uma favela, que o chão é de terra, mas que ela prefere juntar dinheiro para comprar um fogão de uma marca boa, tá?
seja ele qual for. Então, isso é muito interessante, cara. Isso é muito rico, né? A eletrodoméstica, ela permite que eu esteja em contato com a realidade da sociedade, desde as pessoas mais simples até os caras que são riquíssimos. Ela proporciona estar em contato com as realidades sociais, né? É legal isso aqui. A gente fez uma vez uma pesquisa, né, para a Panasonic, o Sergey, o diretor lá, tal, né, o diretor dos novos projetos, tal. E ele falou, cara, foi o Marcos, a gente fez isso com o Marcos, aí o Marcos ele me chamou também para participar, para a gente fazer essa pesquisa. E eles estavam fazendo a entrada de um eletrodoméstico, aí custava 11 pau e tal. E daí os caras falaram, puta, será que tem mercado, será que não tem? E o Sergey falava, olha, cara, vocês estão mirando errado, não é só o público que tem muita grana, vocês estão mirando só a A, mas tem um público maior, acho que tem possibilidade. Não é assim, porque tem a classe A, a classe B, cara, não existe mais isso. Faz o seguinte, vamos fazer uma pesquisa. Aí chamou o Marcos para fazer essa pesquisa, a gente fez, acho que até através do IED, que era aquele CRIED que tinha. O Reisner participou, que é o que tem um podcast aí que foi para a área automobilística. Quis aparecesse muito claro que a gente vai fazer essa pesquisa de campo, que tinham dois públicos que absorviam, né? Se fosse falar sobre questões pragmáticas que o mercado costuma fazer, você tinha a classe A consumindo e a classe C. A classe B não consumia. Justamente por isso daí, né? A classe C, a maioria deles trabalhavam nas casas da classe A. Né? A maioria não, aqueles lá, né? Alguns que entrevistaram da classe A. E essas pessoas que trabalham nas casas da classe A, elas muitas vezes observavam que esses eletrodomésticos mais caros, esses produtos que esse pessoal tinha, eram produtos muito melhores do que o que eles tinham. E daí eles falavam, vale a pena eu investir 10 pau. E daí a comparação que a gente percebeu, investir numa geladeira de 11 mil é mais ou menos igual uma pessoa que tem mais dinheiro investindo para ter carro. Então, assim, vai gastar 100 mil para um carro, 70 mil, você vai lá e vai pagando aos poucos, dá uma entrada e vai pagando aos poucos. Eles tinham a mesma percepção na aquisição de eletrodomésticos. Então, é muito louco isso que você está falando, é muito legal. Realmente é isso. Por exemplo, umas pesquisas, uma das coisas mais... o que não é novidade para quem trabalha com isso. Sim. Um dos vários desejos que a consumidora de eletrodomésticos tem, especialmente quando se trata de fogão, ela tem um desejo, que é ter tempo. Para limpar leva tempo, para cuidar leva tempo. Então, se qualquer projeto que você estiver envolvido, você pensar que vai reduzir tempo significa tempo para ela cuidar, para ir ao salão de beleza, para ela cuidar dela, da família. Então, a gente sabe muito bem que a mulher tem um papel central, isso é um fato. Ela tem um papel central, em grande maioria, organiza várias coisas da casa. Então, esse papel de cuidadora dela exige tudo, ela dá tudo e ela sobra pouco para ela. Portanto, quando você vai desenhar alguma solução, alguma ideia, alguma experiência, antes de qualquer coisa, ela tem que estar pautada em eu vou conseguir dar tempo para essa pessoa. Então, é muito interessante. A linha branca, cara, fogão, refrigerador, agora com IoT, então a coisa vai mudar radicalmente, né? Nós temos coisas uma convergência de tecnologia incríveis. Eu nunca deixei de desenhar eletrodoméstico. Até agora, todos os anos, desde que eu entrei no mercado, de fogões eu desenho para quase todo mundo, cara. Falta ainda, eu tenho duas marcas que eu não desenhei, mas fogões já desenhei para a Continental, a Bosch, a MAB, a GE, Consul, a Brastemp, Atlas, a Dako, a MAB, são 10. Tá? Aí tem Colormac, cara, tem muita gente. Eu nunca parei de desenhar eletrodomésticos. Estou desenhando outras coisas, eu trabalho em outras áreas, mas o meu core business hoje, o meu envolvimento maior é com essa área. E não só pensando no produto, tem muita coisa hoje que a gente... interessante, cara, já aconteceu assim de vir projeto para cá. Naquele momento, eu falei, cara, nós não temos essa competência. Isso é muito específico e nós precisamos... de uma empresa que tenha mais know-how. Um caso muito curioso. Eu recebi uma oportunidade bem bacana da Bosch para desenhar furadeiras, fiz toda a reunião, nós fizemos todo o projeto. Falei para os caras, olha, tem uma empresa mais qualificada. Nós não estamos prontos para esse projeto. Nós estamos com outros... Já naquele momento não dava nem para pegar. Não tinha condição de absorver. Aí eu liguei para o Alfredo Farné, na época, e falei para o Alfredo. E o Alfredo montou uma equipe. Eles desenharam o projeto da Skill inteiro, a marca, redesenharam tudo. Foi um projeto que eu passei para eles. Tem outros projetos que eu passei para outras empresas também, em off. Tem muita coisa que chega e que naquele momento não faz nenhum sentido para a gente, ou por não ter a condição necessária ainda, isso é um fato, e eu acho que isso foi uma das coisas que nos ajudou a alavancar
Sim, também. a carreira, né? A gente e a carreira, para as pessoas perceberem isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu brigo bastante, sabe? Não precisa, e essa também é outra intenção quando a gente falou do podcast. Uma das intenções é mostrar que a diversidade de designers e a quantidade de designers que tem, né, no mercado, você não tem que criar uma briga entre eles, você tem que fazer um fortalecer o outro para que a gente consiga subir o preço das coisas e realmente valorar o que é um trabalho de design e mostrar de uma vez por todas que, sim, é importantíssimo e é fundamental você fazer uma faculdade para ser considerado um designer. Porque o designer não é o cara que desenha, o designer é o cara que consegue pensar o projeto. Então, isso que você está falando é muito importante, porque isso também potencializa, quer dizer, você vai indicando empresas, empresas vão indicando e você vai crescendo a estrutura. O podcast, a intenção é essa, né? Então, juntar pessoas diferentes aqui, eu junto muitos concorrentes, por exemplo, poderia considerar você um concorrente, muita gente que eu entrevistei, mas não é. Potencialmente não é. Não chega nem perto de ser, porque cada um tem uma expertise e o ideal é conseguir fazer esse translado, né? Acho que isso que é a parte muito legal do que você colocou e do que a gente tem que começar a praticar. E uma outra coisa que eu até comentei recentemente, eu lembro se foi no podcast, se foi numa live, entre nós nos conhecemos, né? Você, cara, todo mundo já trabalhou com você, já falou com você, várias pessoas que eu entrevistei, várias pessoas que a gente conversa, conhecem você, ou já trabalharam, ou já fizeram, porque você chama muito para fazer um trabalho pontual, igual a gente trabalha aqui, de fazer um trabalho pontual. E dentro da área, cara, a gente se conhece. E daí fora, não conhece, cara. E assim, eu tô falando fora, não é eu e você, eu tô falando tipo uma Ana Couto, que é enorme, um Guto Índio da Costa, que é gigantesco, sim. O Farné, o Seragini Farné, que é gigantesco, dentro da nossa área, tipo, são os caras, tipo, Seragini Farné, porra, são os caras, né? Sim. Pô, foda pra caralho, o cara que fez a colherzinha lá, que é o Petzold, né? Cara, esses caras são muito feras na nossa área, só que a gente só se conhece entre nós, ninguém conhece. Então, para que serve? Então, com o que a gente está brigando? Será que a gente está brigando no mercado ou a gente está brigando entre a gente? No final das contas, você acaba percebendo que está brigando entre a gente. Porque esses caras ficam como estrelas e às vezes até sobe esse estrelismo, mas, meu, você está dentro da sua área. Olha o resto que tem. Tipo, você ainda não saiu daquela coisa eu vou no evento e encontro outros designers, mas eu precisava ir num evento de indústria e a indústria fala, puta, você é aquele designer que eu conheço, tal, não sei o que, é legal, e não acontece. Então, eu acho que isso que é o importante da gente fazer esse tipo de trabalho que você estava comentando. Essa é uma das coisas mais estimulantes, o que fez eu doar o meu tempo, até do meu mestrado, aí lembrando, a moeda mais preciosa que a gente tem agora é credibilidade, né, frente às redes digitais, mas também o tempo, é a moeda mais preciosa, mais preciosa do que Bitcoin, qualquer coisa, é o tempo. Então, o podcast, para mim, é uma escolha. Se eu estou ouvindo o podcast, para mim é muito importante. Hoje eu não tenho tempo para vacilar. Então, o podcast ele tem essa natureza de explicar, de ensinar, de educar, de esclarecer, de confrontar, de discordar. E aí eu acho isso genial nesse podcast que você criou aí. Mais uma vez, né? A nossa profissão ela é maravilhosa porque ela está em expansão, continua em transformação, em processo de transformação constante, permanente e expandindo. Pensando assim, para cada projeto que um profissional assume em cada lugar, ele passa por um processo seletivo, ele passa por escolhas e decisões. E eu vou te falar uma coisa, Hulk, eu queria deixar bem claro. Já me incomodou os estrelismos. Não me incomoda mais, porque eu vejo tudo de uma outra forma, talvez um pouco filosófica, talvez um pouco descolada da realidade, como dizia o meu orientador lá. Você descola da realidade. Olha, a minha felicidade está, dentro da minha profissão, ter estado conhecido e trabalhado com tanta gente. Ou ter tomado um cafezinho no podcast do Hulk, ou conhecido você e tantos outros. Cara, e aí eu vou falar uma coisa, eu me espanto quando eu olho assim, você trabalhou com tanta gente trabalhou comigo. Eu vejo que meus projetos, ele é nada mais, nada menos do que uma cocriação de muitas colaborações e colaboradores. O que eu sou bom, cara. O que você é bom, o que você é bom. Acho que são duas coisas, Hulk. Enxergar talento nos outros, de verdade. Eu consigo enxergar, cara. Eu lembro do Romeu. O Romeu, quando chegou lá na ABS, ele era de 10 estagiários. O Leonardo Romeu, lá veio do Mackenzie. Eu selecionei várias pessoas do Mackenzie e o Léo foi escolhido, cara. E o Léo, competência dele, só dele, não tem nada a ver comigo. Ele se criou, dentro das competências e habilidades dele, sobreviveu num ambiente extremamente difícil. E ele se criou. Pô, tem um Luiz que está lá na Vespa. Tá na Vespa? Não sabia, cara. Precisava falar com ele. Tá na Vespa,
Está na Vespa, na Itália, converso com ele. É um cara que se tornou assim uma presença até na minha casa, trabalhou comigo em vários projetos Sim, sim. Então, e ele era gastrólogo, né, cara? Ele era da gastronomia. O Luiz é o seguinte, cara, ele vai ser um dos grandes nomes do design, mas eu não comecei a falar isso agora. Eu falei para o Luiz isso há quase 10 anos atrás. Então, a gente deu aula para ele, foi há 10 anos atrás, lá no IED, eu acho. Eu acho que eu saía da sala... Não, você dava aula, depois eu dava em seguida. Isso aí. Assim, cara, pode perguntar para o Luiz, cara, eu lá ainda, e eu acho que é uma das habilidades que eu tenho, de enxergar, igual fizeram comigo. Falaram assim, o Mora falou para mim assim, o Luiz, né, Mourinho Mora, falou, você é um carvão bruto. Nós vamos polir você em altas temperaturas, quem sabe um dia nós vamos descobrir se tem um diamante ou não aí dentro. A minha conclusão é que eu ainda sou um carvão bruto, porque a riqueza está nisso, nessa pressão que a gente sofre para ver o que tem ali, o que brilha. Então, eu olho meu portfólio hoje, ele tem assinatura de várias pessoas, cara. O meu papel foi manter o máximo possível essas pessoas juntas para realizar o projeto, dentro das condições que tinha naquele momento, seja boas, ruins, péssimas, extraordinárias, ótimas, tive todas as condições. Mas, assim, é um trabalho fascinante, que proporciona isso, cara. Você falou de estar em vários lares, com certeza, cara. Eu estou em mais de 86 países através dos desenhos que eu e as pessoas que desenharam comigo, porque não desenhei sozinho, nunca fiz projeto sozinho. Não existe, né, cara? Não existe. Fazer uma grande negociação para que a ideia evolua e se torne um produto. E quem sabe, com muito trabalho de outras áreas também, não só do design, com o protagonismo das áreas de marketing, de vendas, da industrial, a missão é tornar o produto um campeão de vendas. Cara, eu trabalho por isso. Meu tesão, a minha gana é simplesmente ganhar a liderança em qualquer área que eu entro, assim, para desenhar. E isso, cara, é uma coisa estimulante, porque eu acho que quando a gente desenha um produto que causa um impacto positivo, a gente gera aquela riqueza que, primeiro, para gerar riqueza e acertar, tem que ter uma cultura instalada, uma certa educação, um certo conhecimento. Isso leva tempo. Não se faz isso de uma hora para outra, nem 1 ano, nem 3, nem 5. Leva mais tempo, com certeza. Então, investir em design, cara, tem que ser plano de longo prazo, né? Plano de vida. Não dá para ser aspirina. Pô, vamos contratar esse cara aqui, agora contrata o outro. Não dá. Vamos investir em design que dá resultado, com certeza. Queria agradecer e eu queria perguntar se você tem alguma mensagem geral aí para deixar para a galera aí. Primeiro, para quem está interessado em fazer design, seja, como disse Steve Jobs, continue faminto, cara. Continue com sede de aprender. Seja um aprendiz, cara. Seja um aprendiz. Procure o mestre, procure alguém que vai te ajudar nessa jornada. Você vai precisar, cara. É uma jornada, pode ser muito solitária. Minha riqueza está no meu network. Todo mundo fica pensando, cara, vou fazer curso, MBA e tal, não sei o quê. Tudo bem, é muito importante. Cultive o seu relacionamento com os bons amigos, bons profissionais, cara. Essa é a grande riqueza do meu trabalho, tá? Na jornada de 20 e poucos anos, nesses caras aí, entre eles você. Então é isso aí, Hulk. Obrigado, cara. Obrigado você, cara. Valeu, bicho, por ter aceitado aí, cara. Foi um prazerzaço falar com você, cara. Eu que agradeço, velho. Boa sorte aí.